Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo, irmão, incondicional dos nossos espíritos, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se repete para nós, permitindo-nos aqui estarmos habitualmente às segundas-feiras para o trabalho mediúnico, para o estudo miudinho do texto bíblico. Neste momento, iniciando um novo ciclo de estudos, o texto de Gênesis, de Moisés, nós rogamos a Ti a inspiração, o amparo, a orientação, para que possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Que os estudos possam ser proveitosos para todos nós, que possamos aproveitar o momento que favorece a nossa aprendizagem, para aquela assimilação profunda dos teus ensinamentos que a doutrina espírita esclarece com tanta propriedade. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, amigos. Então, dando continuidade ao estudo de Gênesis, iniciamos na semana passada. Vou fazer aquela leitura dos primeiros versículos para nós aí nos senhorearmos aí desse texto de Gênesis, para que ele fique conosco plano da memória, do coração, e para que as intuições vão nos favorecendo também nos momentos do nosso dia a dia, quando nós estivermos meditando sobre os princípios espíritas, sobre o que estamos aprendendo. Gênesis, a criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Muito bem, nós iniciamos o estudo do primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós trabalhamos bastante, primeira parte do versículo, no princípio. Abordamos aí os diversos princípios pelos quais já passamos. Lembrando que aqui nós trabalhamos com a ideia do princípio do nosso mundo, princípio do nosso mundo exterior e o princípio do mundo interior, de cuja consciência estamos agora tendo com a doutrina espírita. A doutrina espírita, então, tem favorecido o conhecimento, o processo de formação do mundo interior, vamos dizer assim. No princípio criou Deus, o Criador, é o plano irradiador da onda criadora, e Deus cria, assim como Deus cria fora da linha, nossa linha,
de entendimento, do campo de entendimento, do campo perceptivo, nós também criamos fora da nossa linha perceptiva, fora da nossa linha de consciência, que são os nossos estados, o que são, criamos o quê? Estado de espírito, felicidade, sofrimento. E nós só vamos ter consciência do que estamos fazendo quando nós, então, começamos a praticar as leis de Deus, os mandamentos, vamos começar, então, a elaborar novas coisas e, presentemente, favorecidos pelo Espiritismo, e nos permite aí uma consciência sobre o processo de criação que se dá primeiramente pelo pensamento, ou no campo do pensamento, e no plano visível pela obra, pela ação, pela atuação. Então nós estamos trabalhando com esses processos. Então Deus cria fora da nossa linha de percepção, tanto é que nós ainda não temos aquela consciência da existência divina. Aí no plano coletivo, duvidamos da existência de Deus. Nós dizemos que o universo foi obra do acaso. Então isso é a comprovação de que Deus cria fora da nossa linha de percepção. À medida que nós vamos, então, avançando, desenvolvendo o amor, vamos, então, começando a entrar no campo do conhecimento desse processo. No princípio, criou Deus os céus. Então, é muito interessante isso, porque antes de nós existirmos, antes de nós termos sido criados como princípios inteligentes, antes da Terra ter sido criada, por exemplo, Deus já havia criado, por exemplo, a misericórdia, o plano da misericórdia, que é inerente ao sua existência. Então, tudo isso já existia antes de nós. Nós estamos pegando o bonde andando, como dizemos aqui na Terra. E nós vamos entrando na linha da cocriação. Todos nós cocriamos em alguma medida. Estamos cocriando, sempre. Temos os que cocriam os sistemas da imensidade. Então, quando nós falamos, por exemplo, em céus, aí nós podemos já começar a abordar os próprios céus materiais. Quando falamos em universo, mundos habitados, pluralidade dos mundos habitados, cada mundo tem o seu céu característico, a sua atmosfera, sua constituição física, suas esferas espirituais. Então tem o céu e o caracteriza cada um desses mundos. Então o céu, no plano exterior, esse campo, o campo da misericórdia divina, para nós ainda inacessível, esse plano, as esferas espirituais, para nós ainda inacessível na sua ampla expressão. Nós temos acesso aqui, esfera espiritual contígua à Terra e que interpenetra a Terra para dentro dela, as colônias espirituais de regeneração, nós temos acesso a isso. Agora, daí para cima, dessas esferas as esferas superiores é só com merecimento, prêmio pelo trabalho realizado. Então nós não temos acesso ainda. Vamos dizer que temos um acesso esporádico, a depender da misericórdia.
Os céus também, do ponto de vista filosófico, representam as nossas aspirações. Todos nós aí temos uma gama de aspirações na vida. Mesmo todos nós, mesmo sendo materialistas, ateus, não importa, todos temos um conjunto de aspirações, a busca pela felicidade. Então, temos aí um céu. Cada um de nós busca esse céu individual. Nós aqui já temos uma concepção mais avançada. Mundo espiritual, necessidade de amar o próximo, porque do amor é que nós vamos, praticando o amor é que nós vamos desenvolver a felicidade mesmo efetiva. A partir desse momento, começamos a entrar nesse plano da felicidade efetiva, certo? Nós então aqui já temos um conhecimento de um céu mais qualificado. Estamos buscando acessá-lo, concretizá-lo. Por enquanto vamos estudar isso mais à frente, por enquanto esse céu para nós é uma sombra, é um esboço. Nós falamos assim, será que existe mesmo? Será que a literatura espírita aí está mostrando a realidade, certo? Mas nós aqui que trabalhamos com a mediunidade, nós já temos uma experiência já aqui mediúnica que nos garante afirmar, que nos permite afirmar que o que temos aprendido na literatura espírita sobre o mundo espiritual é verdadeiro. Pelas narrativas dos espíritos, que são feitas aqui através dos médiuns. Longe de negar o que nós aí conhecemos como colônias espirituais, eles a confirmam. Confirmam uma realidade concreta, espiritual, e nos envolve. Então nós temos essa experiência direta, até mesmo pelos sonhos. Até mesmo pelos sonhos. Nós visitamos instituições durante a noite, regiões de sofrimento, de forma clara, de forma consciente. Então nós temos uma experiência que nos demonstra essa realidade. Agora, o céu propriamente dito é o reino de Deus. O reino de Deus, propriamente dito, é o céu ideal, que muitos vão chamar de utópico, mas que nós sabemos ser uma realidade que nos aguarda, cuja edificação, cujo roteiro de edificação Moisés trouxe para nós, os 10 mandamentos. E Jesus avança mais nessa planificação da edificação desse céu, quando ele nos recomenda o amor ao próximo, a prática do bem, prática das bem-aventuranças. O que isso representa? Planificação, plano de engenharia para a edificação do reino de Deus no mundo interior. E é o ponto importante para nós. Nós não trabalhamos aqui com uma concepção, uma realidade mística, abstrata. Nós estamos trabalhando com uma concepção concreta de céu a partir da vivência do amor. Por quê? A partir da vivência do amor, das virtudes, nós já entramos no plano da felicidade. Então a felicidade é o reino dos céus. Felicidade é o reino de Deus. Propriamente dita, decorrente da prática das virtudes, que é a tônica repetitiva no assunto que nós
desenvolvemos, tá certo, amigos? Então, nós vamos trabalhar aqui com esses... Nós estamos trabalhando aqui com uma ideia mais importante de edificação do mundo interior, que é o que nos importa aqui. Não nos importa muito ficarmos aqui falando de mundos superiores, esferas superiores, como elas são, como é a vida lá, de outros mundos, teorizar sobre a vida em outros mundos, porque nós temos que focar no essencial, que é o nosso desafio, a nossa dificuldade, que é a prática do amor, que é de que o mundo carece, é o que o mundo necessita para vencer os desafios que se apresentam, que são enormes. Então, o ponto básico aqui é a edificação dessa terra saneada. Então, Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra é o segundo momento da criação pelo processo de cocriação. E entram aí os co-criadores em plano maior, os que criam os sistemas, criam as constelações do universo, dentro de um universo as constelações de galáxias, dentro de galáxias constelações estelares com suas famílias de mundos, cada mundo sendo edificado por um co-criador, um espírito da categoria dos Messias, e cada um de nós individualmente, favorecido pela misericórdia, estagiando num desses mundos, vamos elaborar a terra do coração. Inicialmente por um processo determinístico inconsciente, até que lá na frente, nos bilhões de anos, nas faixas hominais, desenvolvendo pensamento contínuo, razão, consciência, então aí nós vamos tomar as rédeas do processo de evolução. Até aí somos conduzidos pelo determinismo divino, a misericórdia divina, que atua de dentro para fora, a força para progredir, a busca pelo melhor, que já é inata no princípio inteligente, já é natural, inconsciente, e de fora para dentro, os co-criadores nos proporcionando os mundos e os corpos materiais para a evolução. Mas na base da criação está Deus, que irradia o fluido cósmico universal, que é o seu hausto, força nervosa. Emmanuel vai dizer que é amor puro. Então essa é a matéria-prima do universo. E os co-criadores tomam o fluido cósmico e vão transformar na matéria, no mundo, nos mundos materiais. Então nós criamos em cima da criação. Nós criamos com base no fluido cósmico. Criamos sobre o fluido cósmico, que é o pensamento do Criador. Então Deus é onipresente, porque o seu pensamento preenche tudo. E ele tem pleno controle dos processos. E é por isso que o progresso, a evolução, ele é uma força natural, do que nenhum de nós escapa. Por quê? Porque era uma força interna. Não é uma força externa que nos impele é uma força interna que nos faz buscar a felicidade. Primeiramente, atendendo os sentidos, necessidades, até que lá nas faixas da razão iluminada, nós vamos começar então a buscar amar o próximo, de forma consciente,
Tá claro? Alguém quer fazer comentário aí? Falando de felicidade, aí a gente vai entender a felicidade que Jesus fala, né, quando ele diz que a felicidade não é deste mundo. Então, é do mundo dele, né? É. Então a gente vai entender o que é que ele... E não é deste Nos mundo fala de disso. expiação e provas, né? É. Porque a felicidade já é inerente aos mundos de regeneração. Entendi. Porque nós aprendemos com o Santo Agostinho, não é? Nos mundos de regeneração, os espíritos serão ditosos. Está lá no último Sim. parágrafo no capítulo 3, item 19. É a conclusão do capítulo. Então, já na regeneração... Mas provavelmente uma regeneração já avançada, né? Isso. Não, Caminhando para um... não. Porque regeneração é tudo um processo, né? Sim, mas vai chegar um momento em que a Terra vai estar plenamente no processo de regeneração. Porque Sim. por enquanto não está. É, tranquilo. Quando já tivermos aqui uma perfeita equidade social, quando em todas as frontes for lida a palavra amor, quando não formos mais dominados pelas paixões desenfreadas, estou citando aqui só o Evangelho segundo o Espiritismo, já é regeneração. Na regeneração não tem bomba caindo na cabeça de ninguém. Certo? Não tem miséria. Sim. Não tem pobreza. Não tem ninguém em expiação. Então, está um pouco longe ainda. Certo? Nós temos aí alguns lugares que já... Vislumbro isso. É. Pelo menos materialmente falando. Material, sim, porque é material o processo, né? Uhum. Quando a gente estuda por exemplo, Bem-aventurados os aflitos, capítulo... Bem-aventurados os aflitos, Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 9. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Vamos colocar assim. O capítulo, vamos pegar aqui a citação aqui, Mateus 5. Mateus 5, 3 em diante. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome misericordiosa, pacificador, os mansos que herdarão a terra, não é? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Kardec comentando esse bem-aventurados os aflitos, ele vai dizer assim: enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos bens da terra. Então, o reino de Deus, o plano da felicidade, tem, sim, repercussão na sociedade. É por isso que Santo Agostinho diz que no mundo de regeneração, perfeita equidade preside as relações sociais. Existe uma correlação. Na Gênese, no Livro dos Espíritos, nós encontramos a conexão umbilical entre renovação social, sociedade melhorada e a prática do amor. Isso é indissociável em Allan Kardec. É indissociável na doutrina dos Espíritos. É natural, porque à medida que eu vou melhorando moralmente, minha relação com o outro vai melhorando. Você vai ser menos... Claro. Você vai ser menos egoísta, você não vai ter uma ambição desmedida, uma ganância. Uhum. Você vai ser mais modesto nos suas posses. O inimigo, em vez de matar, vou rezar por ele, né? Exatamente. Então implica. Não tem como nós olharmos para o que vemos e dizer, estamos na regeneração. Não, estamos longe. Porque a obra é que mostra o estado moral. Não é? Então... Porque o que caracteriza, por exemplo, duas coisas que caracterizam o mundo de expiação que aprendemos com Santo Agostinho nesse capítulo 3 nos mundos de expiação e provas, o homem lida com a inclemência da natureza e a perversidade dos homens. Duplo trabalho que visa desenvolver as qualidades da inteligência
e do coração. Uhum. Então nós estamos vendo aí a humanidade Clemência da quebrando da natureza. Estamos vendo ou não estamos vendo? Uhum. E o homem quebrando a cabeça para como vai resolver. Não é? Uhum. Duplo trabalho que permite o desenvolvimento da inteligência. Então, os homens estão, as lideranças, os governadores estão buscando, quebrando a cabeça para ver como é que vão resolver. Os líderes mundiais, não estão? E a perversidade humana nos permite desenvolver as qualidades do coração. Está lá no... Então, quem é que está em regeneração na Terra é quem já está buscando desenvolver o amor. Está perdoando o próximo, está aproveitando a expiação para avançar, desenvolver as virtudes, desenvolver as qualidades nobres. Isso já está na regeneração. Ainda está no mundo de expiação e prova, talvez uma junção difícil por causa do passado que ainda necessita ser resgatado. Mas aqueles que estão dominados pelas paixões desenfreadas, que é tudo o oposto do que Santo Agostinho diz, que mantém a desigualdade social propositalmente, se mantém no plano da perversidade, propositalmente são os que vão dar Deus à terra, são os que estão partindo da terra. E temos recebido aqui na reunião de segunda-feira. Temos dialogado com esses espíritos. São os que não querem que a Terra progrida, que a Terra se torne um mundo fraterno. Dificultam os tratados de paz, os acordos internacionais que visam melhorar as condições sociais, por causa das ambições, das ganâncias, dos interesses pessoais, dificultam. Não estão buscando preservar a natureza, estão buscando transformar a natureza em dinheiro. Depois nós vamos ter que usar o dinheiro para preservar a natureza, ou recriar a natureza. Então, trabalho, não é isso? A inclemência ajuda a desenvolver, a inclemência do clima ajuda a desenvolver as qualidades da inteligência, porque nós vamos construir melhores edificações, melhores estradas, melhores viadutos, melhores túneis. Vamos reflorestar onde precisa ser reflorestado para não ter inundação. Vamos reflorestar para evitar a aridez da terra, a desertificação. Isso vai criando os bolsões de calor, de aridez. Trabalho da inteligência. Boa noite. Boa noite. Melhorar as condições da sociedade como um todo, econômica, política, social, educacional. Kardec tinha essa preocupação. Então, nós estamos aqui, então, laborando para transformar a terra do nosso coração, que é aquela terra que o semeador visa melhorar, e o semeador saiu a semear. Então, a terra do coração, de cada um de nós, para vencer aquela aridez. Então, essa terra, a terra, fisicamente falando, com a qual nós lidamos, sociedade, casa espírita, família, trabalho, é reflexo das nossas necessidades. Nós já temos condições aqui de estar numa casa espírita, estudando o que estamos estudando, fazendo intercâmbio com os espíritos. É porque nós estamos sendo beneficiados pela misericórdia. Beneficiado pela misericórdia, né? Qual a porcentagem da humanidade está fazendo um trabalho como esse? Sistematicamente, toda semana. Então, é um caso para nós aí. Agora, isso significa que nós já fizemos algum trabalho que nos permite estar aqui.
Então é uma conjugação. A misericórdia, porque nós já de alguma maneira já buscamos isso lá atrás, de alguma forma, aspirando e tudo, em meio às confusões. Então, como nós já temos essa aspiração, então a multidão cobre o amor dos pecados. Então, ao invés de nascer todo estropiado, não, você vai nascer, como você já tem uma aspiração de algo melhor, você já buscou isso no passado de alguma maneira, mas pisou na bola lá, então vai trabalhar com a mediunidade. Para terminar a purificação, porque o que caracteriza também a regeneração é que nós vamos terminar a depuração na regeneração, não vamos começar. Terminar. A alma penitente encontra a calma e o repouso e acaba por se depurar. Certo? Então é o arremate. Quem está aí no plano da perversidade não está no arremate, está ainda. Já vai iniciar o processo. Certo? Nós já não estamos mais nesse campo da destruição sistemática, estamos? Não estamos mais, nós estamos destruindo sistematicamente as coisas para satisfazer ambições, né? Derrubando árvores, destruindo, de arma em punho aí, cometendo barbaridades. Não estamos mais, certo? Então nós já estamos aí com um caminho andado aí nessa estrada, certo? Estamos mais no campo da perversidade crassa. Embora a gente tenha determinados ímpetos de vez em quando a gente vê algum quadro. Você tem aquele ímpeto de querer resolver, não tem? É o homem velho que está aqui dentro ainda e ainda quer resolver na direito da força, não na força do direito. Muito bem, está claro aí? Alguém que mais quer falar mais alguma coisa desse versículo primeiro? Ô, Júlio, Diga. quando se fala aqui, ó, quando você fala o mundo regenerador, abaixo da criou Deus, né? Essa frase aqui, a nossa criação se dá primeiramente nos céus. Plano das essa ideias. parte sutil, que as ideias. Plano das ideias, campo das ideias. Tá. Depois surge na terra. Que é a concretização pela obra. Nós aprendemos com os espíritos que o estado de espírito tende a se exteriorizar. O que está sendo dito aí? Que nossos propósitos e intenções tendem a se exteriorizar. Se os propósitos forem alimentados, as intenções forem alimentadas, eles vão se tornar hábitos. Ações concretas. Então vão se materializar. Para o bem ou para o mal, segundo o propósito. É uma lei da natureza. O que nós, hoje, tanto que tem um ditado grego que diz que os deuses, quando querem nos punir, atendem os nossos desejos. Está falando disso. Desejamos que uma hora concretiza. Pode não concretizar naquela existência. Sim. Mas o espírito alimenta um desejo que às vezes vai concretizar 2000 anos depois. E vai crescendo naquela direção. Do propósito. Então, por isso que os Espíritos, Jesus nos diz que a nossa fuga não deve se dar no inverno das ideias. Bafejados pelo Evangelho, temos que começar a agir desde o amanhecer desse sol que está nos iluminando. Desde cedo. Por isso que a gente não aproveita quando é chamado. Não, primeiro deixa eu enterrar meu pai. O que significa isso? Isso é uma metáfora
Não, primeiro deixa eu conquistar um emprego, passar no concurso, constituir a família, Enriquecer. que aí você está deixando crescer tudo que precisa combater. Uhum. Quando a gente entra no processo do Evangelho, já nos primórdios da chamada, nós vamos estudar o concurso estudando o Evangelho. Começar a trabalhar estudando o Evangelho. Formar a família estudando o Evangelho. Então, nós já vamos combatendo o egoísmo, combatendo o orgulho, combatendo a vaidade. E se deixar para depois, já cresceu muita coisa, nós não vamos conseguir. Aí virou um boi. Como é que você vai tirar um boi do templo, touro? Até na passagem dos vendilhões do templo, eles começaram primeiro por quais animais? Pelos pombos. Não é isso que está lá? Foi pelos pombos. Por quê? São as coisas incipientes que estão começando. Não deixar crescer. Porque depois que já cresceu, aí tem que ser o chicote. O que é o chicote representa? Expiação, dor, sofrimento. Aí é o corte. Deixou crescer. Você pensa também em pombo como quem voa, como pensamento. É isso você aí. está cortando antes dele se manifestar, Exatamente. né? Entendi. As ideias no incipiente, começando a nascer. Uhum. Tirai primeiro estes lá, os pombos. Depois que cresce, só os milênios para tirar. Por isso que tem o transmigração. O dragão já está enorme. A serpente virou dragão. Aí vai voar para outros mundos. Não tem duas asas? Uhum. Vai voar para outros mundos, o dragão. Lá naquele outro mundo primitivo, o dragão vai ser material de primeira grandeza lá para aquele mundo. Toda a carga que ele tem de subconsciente reencarna no mundo beneficiado pela bênção do esquecimento. Boa noite. Pela bênção do esquecimento. Então vai reciclar ao longo do tempo. Por isso que é muito tempo, 40 mil anos, por aí afora. Agora, quando você termina aqui, né? E daí para o mar? É o campo da sociedade. Mar da experiência humana, mar da reencarnação. Aí já tem a repercussão na sociedade. Aí nós já ficamos a reboque. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina palavras que comandam as ações, que são válvulas libertadoras ou correntes que nos aprisionam. Então, aí nós vamos ficar à mercê da criação, da repercussão. Porque a obra foi lançada, ficamos à mercê da lei de causa e efeito. Certo? Aí nós já perdemos o controle. Nós vamos ficar a cargo ou do sinédrio ou da misericórdia, conforme é o sentimento. Vamos ser entregue aos juízes, os sinédrios, passagem de Jesus lá, que são os recursos da expiação. Aí entra os mundos prisão, os mundos primitivos, doenças. Fala, Florinda. Essas tragédias naturais que têm acontecido tanto, né? Será que está incluída nesse sistema nesse processo de transmigração? Claro, você tem desencarnação em massa, aí a turma aqui daquele bolo ali que já não tem condições de ficar na Terra, já vai. E já não tem mais como voltar. Por quê? Porque se volta vai repetir as mesmas coisas. Já entrou naquele círculo. Porque à medida que o mundo vai avança, a facilidade para fazer, materializar o propósito, só aumenta.
Então tem que tirar. Por isso que entra para o mundo primitivo. Não tem nada elaborado ainda. Tudo a ser desenvolvido. Vai reciclando sentimentos. Lentamente ao longo dos milênios. Não é brincadeira, não. Não é? No mundo de regeneração, a alma penitente encontra a calma e o repouso e termina por se depurar. O que é calma e repouso? Não tem violência, não tem miséria, não tem fome. Isso é calma e repouso, gente. Você não tem que preocupar se você vai mandar seu filho para a escola, se ele vai desencarnar no meio do caminho por bala perdida. O motorista embriagado vai acertar o veículo. Tem essa preocupação no mundo de regeneração. Até porque no mundo de regeneração, pelo que nós estamos vendo, os veículos vão ser todos autônomos. Tem poluição, né? Todos autônomos, eles andam sozinhos. Nós vamos estar libertos das paixões desordenadas. Aí eu posso entrar, né? Isso é tudo Santo Agostinho, gente. Alguém, se alguém não concorda com o Santo Agostinho, eu sinto muito. Vai falar, o que eu vou fazer? As características do mundo de regeneração estão lá no capítulo 3, Santo Agostinho, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mundo de regeneração, mundo de expiação e prova. Temos que estudar a fundo, as entrelinhas, inclusive, para a gente entender o que é mundo de regeneração, o que é mundo de expiação. Certo? E ajudar aqui Jesus a acelerar o Graças a Deus. processo. Mudança, né? Exatamente, graças a Deus. Mas é dolorido, né? Porque a gente vê. Aí, como diz a parte assim, mãe, isso é só o começo no sul, né? Que está acontecendo no sul da cidade. É só o começo. É, porque reflete o desequilíbrio climático, né? Que tem uma participação do homem. Grande. Participação do homem. Mas as pessoas fingem que como se não fosse, continuam desmatando, continuam destruindo, afrouxando as leis que protegem a natureza. A gente vê tanto biólogo trabalhando afinco, né? Lá no Rio Grande do Sul mesmo, afrouxaram as leis de proteção à natureza lá. Afrouxaram. A agricultura. É. Pois é um problema. Então, No Mato Grosso do Sul, você olha assim, você só vê plantação. só soja. Soja, né? Soja, café. Tudo. Né? Você vê só plantação. Até naqueles pedaços assim que separa a fazenda da estrada, tem plantação. Você não vê uma árvore. Só plantação. Pois é. Tudo. É lindo, maravilhoso, que você vê as coisas fluir. É. Mas é queijo pra caramba. Ali é um bolsão de calor, né? Mato Grosso. Sim. Bolsão como as cidades, né? Bolsão de calor, né? O Mato Grosso do Sul é quente, meio gelado, no extremo. Faz muito frio e faz muito calor. Foz do Iguaçu, é onde meu filho morou. Muito calor e muito frio. A cor do calor é insuportável. Suportável. Calor. Não. Foz do Iguaçu. No frio também é violento. Tudo. Vamos participar. Entendeu? Muito bem, então vamos lá. Versículo 2, podemos ir? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então vamos lá. Cada versículo é um desafio, né? E a terra era sem forma e vazia. Então nós vamos começar pelo fator externo, o orbe. E quando ele saiu, Jesus estava ali. Aprendemos que Jesus é o governador e o criador do orbe, certo? Para nós é ponto pacífico. Sabemos que temos irmãos aí que não concordam, mas paciência. Nós aqui falamos aprendemos lá na Revista Espírita que Jesus é o dirigente desse orbe.
Paulo, em Hebreus, vai nos dizer que Jesus é que fez o mundo. Hebreus, capítulo 1, primeiros versículos. João também no Evangelho. Certo? Sim. João também. Então, essa é a nossa fonte. Sabemos que existe o processo de cocriação, que Deus não exerce ação direta na matéria, então quem exerce ação direta na matéria somos nós, os co-criadores. Então os mundos são feitos pelos Espíritos, que são uma das forças da natureza, que materializam o pensamento divino, a vontade divina. Então lá nos movimentos iniciais de formação da Terra, barulho, pede para não fazer barulho. Por favor, pede para não fazer barulho para mim. Tá só escrevendo ali. Você pede para não fazer barulho. Ou entra para cá e fica aqui assistindo, ou não faz barulho. Pede para fazer favor para mim. Então aquela nebulosa, a Terra era sem forma e vazia, ainda era um globo incandescente, sendo bombardeado pelas os planetesimais chamadas, que iam caindo. E por isso que é incandescente, por causa do bombardeio, do choque, atrito. Incandescente, certo? O nosso núcleo, o núcleo da Terra, é o que remanescente dos primórdios de formação da Terra. Ele vai esfriar um dia. Devagarinho ele vai esfriando. Certo? Então era sem forma e vazia, não tinha... Era uma massa incandescente, rocha derretida. Rocha derretida. Metal derretido. Tudo ali misturado. Sem água ainda, sem nada, certo? Sem forma e vazia. Ao longo do tempo, foi havendo um resfriamento, então foi adquirindo uma forma. Então, nós temos aqui a Terra era sem forma e vazia, 2 planos de elaboração do orbe, lenta e gradualmente, e o da elaboração da Terra do coração, que é a terra onde o semeador saiu a semear, jogando para nós as sementes aí do processo de desenvolvimento da terra interior. Quando nós falamos de terra interior, terra do coração, estamos falando aí do campo dos sentimentos, que é o que concretiza. O sentimento é que dá forma, concretiza as nossas obras, o propósito, é o sentimento, desejo, emoção. Certo? Tanto para o bem quanto para o mal. Quando nós estamos buscando a aprendizagem da lei divina e sua prática, nós estamos melhorando os sentimentos. Então as obras vão melhorar. Quando nós não somos hipócritas, e nós fingimos que praticamos, pregamos, mas não fazemos, aí somos hipócritas. Não concretizamos uma nova obra. Nós pregamos o plano divino, mas continuamos fazendo as obras antigas. Que é a figueira, símbolo da figueira. Aí quando a gente está nesse processo repetitivo de produção de obra antiga, aí entra a expiação para cortar momentaneamente aquela produção. Então a gente cai de cama, fica paralítico, renasce cego, renasce surdo, sem recurso financeiro, porque a gente usou o recurso financeiro para explorar, para prepotência. A figueira estéril tem esse sentido aí também, né? Figueira estéril, ela é estéril para a produção que Jesus propõe, mas ela produz o fruto antigo. Estéril para a produção da proposta que Jesus traz, estéril. É o religioso que sabe tudo do Evangelho,
o espírita que sabe tudo de codificação, mas não muda, não se transforma. Não melhora, não ama o próximo, continua odiando o próximo, continua no campo aí das complicações do mundo. Então é a figueira. A produção ainda é a produção antiga. Não produz de acordo com a nova sistemática. Ela é estéril quanto à produção que o Evangelho propõe. Mas é rica na outra produção. Certo? Muitas vezes a gente não entende o processo. É isso. Era estéril, ó, secou. Ah, Jesus secou a figueira. Quando levantardes o Filho do Homem, então saberão quem eu sou. Jesus disse isso lá em... acho que é João. Então, o Jesus que seca a figueira, amigos, é o Jesus interno. Que muda a produção da nossa árvore. Essa figueira secou para produzir fruto do egoísmo, do orgulho, da vaidade. É o eu. Eu sou. É o eu. Não é o Jesus de fora. É o eu sou. E vai assim, a partir de agora eu vou buscar vivência do bem, do amor ao próximo. E entro no processo de reverter a produção da árvore. Vocês estão entendendo o processo. É como se fosse aquela árvore, né? Eu não sei se seria um bom assim. Aquela árvore só dava frutos podres, né? Aí você precisa o quê? Aí você precisa ali adubar, fazer talvez uma nova replantação, para que ela possa produzir. Podar, você tem que podar. Pode falar assim, Bons frutos, né? Não, a poda é a retirada da facilidade para produzir. O elemento usou os olhos repetidamente para a maledicência. Então, uma hora ele vai renascer sem os olhos. Se ele não conseguir reverter. Porque Deus não apressa expiação, sabe esperar. Então, quando renasce cego, é porque já tem uma esteira de dificuldade aí sendo mantida. Ou surdo, ou sem pé, sem mão, sem inteligência. Certo? Então é o Jesus interno que desperta quando levantardes o Filho do Homem. É cada um de nós que deixar o Cristo crescer dentro de nós, entendeu? O novo homem, o homem novo. Aí nós vamos saber quem ele é, porque aí nós vamos começar a sentir as coisas diferentes. Aí, por isso que Jesus falava isso, falava aquilo. Agora eu entendo Jesus e tal. Processo interior de crescimento, certo? Aí nós vamos transformar primeiro em videira, entra o esforço, para reverter o processo, videira. Por quê? Porque videira. Você espreme a uva ali no lagar para produzir o vinho, que é o resultado ideal, mas pode sair vinagre. Não pode? Então, por isso que... Entendeu? Aí Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque não tem vinagre, tem vinho puro. Entendeu? Um esforço, não resmunga para fazer, não acha ruim, entendeu? Videira verdadeira. Se o ramo não estiver ligado à videira, seca, né? Seca. Ele traz uma nova seiva, né? Para mudar a seiva ali. A terra era sem forma e vazia, assim como nós. Quando era no princípio inteligente, é tudo sem forma e vazio. No reino animal, vegetal sem forma e vazio. Animal sem forma e vazio. Começando a surgir os instintos ali, inteligência embrionária, pensamento, ideia relâmpago, na faixa humana que vão dar forma. Começa dando forma como? Começa a identificar, nomear as coisas.
dando nome. Orgulho, egoísmo, vaidade, amor, compaixão, começando a dar forma. Começando a organizar o mundo interior. Dando forma. Depois a gente vai entender o que cada um desses sentimentos traz de repercussão interna. Demora milênios, várias encarnações para cair a ficha. Por isso que o processo é lento, certo? Então, quando no início ali da formação do sistema solar, que era uma nebulosa, que era uma vasta nuvem de gás e poeira, descomunal, enorme, porque isso tudo vai contrair e virar os planetas, o Sol, os planetas, satélites, os asteroides, os cometas. Então a nuvem, que era de gás e poeira, condensa e vira pela gravidade. Certo? Átomo a átomo sendo atraído. Aquilo vai começando a girar lentamente. Com o tempo forma um disco. Pode ver que os planetas estão todos no mesmo plano, não já notaram isso? Que vai achatando assim, vai pelo giro. Aí o Sol se forma no centro, né? A massa maior, tal. Cada nebulosa dessa tem um processo de formação mesmo, tá? Condensação, gravitação, movimento de rotação. Agora, o tipo de material que está ali que vai gerar, por exemplo, 1 ou 2 estrelas no sistema, como no de Capela, gerou 4 estrelas, não gerou nenhum planeta. Gerou 4 estrelas. Entrelaçadas gravitacionalmente, uma girando em torno da outra, e 2 menores que giram em torno do par principal. Então, toda a nuvem molecular que tinha ali se tornou 4 estrelas. E nós estamos falando de corpos gigantescos, né? Se o Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra, as 2 estrelas principais de Capela são 12 vezes maior do que o Sol. Uma é 9 vezes maior do que o Sol, outra é 12. Ainda tem as outras 2 pequenas. Uma anã é a anã vermelha, né? Anã vermelha. E que são outras que são maiores do que a Terra também, maior do que Júpiter. Então todo o material formador ali formou 4 estrelas. E é um sistema jovem, tem apenas 650 milhões de anos de formação. É muito jovem. O Sol tem 5 bilhões de anos. Certo? Se houvesse planetas lá, teoricamente falando, seriam planetas que estariam na fase em que a Terra estava aí há 500 milhões de anos atrás. Tudo ainda... O que estava surgindo? Vírus. Não é? Muito bem, a Terra dessa forma vazia, vamos ficar por aí por causa do tempo, né? O nosso tempo já avançou, chegamos aí no término. Semana que vem nós continuamos a estudar e a Terra era sem forma e vazia.